Mulher de Deus, homem de Deus, esse vídeo não chegou até você por acaso, Deus está querendo falar com você. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, que Deus possa abençoar imensamente a sua vida. Peça agora para o Espírito Santo ministrar aí no seu coração, te dar sabedoria e entendimento para entender a mensagem que Deus está querendo falar com você hoje. E a mensagem que eu tenho para te falar é que Deus quer te tirar desse deserto, mas você precisa parar de querer voltar para o Egito. Deus está querendo te fazer chegar até Canaã, até a terra da promessa, mas você não pode insistir nesse desejo, não pode cair nessa tentação de querer voltar para o Egito. Se você não entendeu, calma aí que eu vou te explicar. Calma aí, não saia aí do vídeo. Eu vou te explicar, você já vai entender. Se você entendeu, você já tá entendendo, né? Você tá passando aí por esse deserto, você tá passando por algo difícil na sua vida. E a primeira coisa que eu quero te lembrar é que deserto, gente, é lugar de preparo, não é lugar de permanência. O deserto não é pro resto da vida. E eu prometo para você, o deserto, Deus permite na sua vida, Deus permitiu esse deserto aí que você está passando para te preparar, para te levar para o próximo nível. Presta atenção nisso. O deserto, muita gente olha, né, como uma coisa horrível, uma coisa terrível, mas já parou para pensar que se você tá no deserto, é porque Deus está te preparando para algo maior, para a promessa. Deus está te preparando, para algo maravilhoso que Ele tem para você. E é muito fácil, né, a gente comemorar na hora da promessa. Meu Deus, quando Deus promete algo pra gente, quando Deus, né, nos revela uma promessa, um alvo, um sonho, é maravilhoso, gente. Não, porque Deus disse que vai fazer tal coisa. Deus disse que tal coisa vai acontecer. É maravilhoso, é um tempo assim de alegria, né? Aí vai passando os dias, onde que a gente entra? No deserto. E aí o deserto, a gente precisa estar firmados, gente, firmados, nos aproximando de Deus. Não se bobeie de se desaproximar de Deus. Não se bobeie em tentar ficar um dia sem orar. Ah, amanhã eu faço isso. Ficar um dia sem ler a Bíblia. Ficar um dia afastado de Deus. Não, não cai nessa. Que isso aí é a armadilha do inimigo contra a sua vida. Deserto, gente, é tempo de se aproximar de Deus, porque é a nossa fé que é o Espírito Santo que vai nos ajudar a estar ali com a fé firmada, com os olhos firmados em Jesus, para que a gente não afunde, tá? Porque deserto, gente, é tempo difícil, eu sei, é difícil, mas é aí que a gente tem que estar mais firmes como nunca teve. Eu sei que na hora da vitória, na hora da conquista, é muito fácil, né? Dar glória a Deus, se alegrar em Deus, né? Que a Bíblia fala que é para em todo momento a gente se alegrar no Senhor. Nossa felicidade está nele. E eu sei que na hora da cura, na hora da promoção, na hora do novo emprego, na hora que você passou para aquela faculdade, é muito fácil. Na hora do pedido de casamento, é muito fácil a gente dar glória a Deus e se alegrar no Senhor. Mas Ele quer que você faça isso tudo no deserto. Quando ainda não aconteceu nada, você olha ao seu redor, não tem saída. Mas é ali que você tem a oportunidade de mostrar sua fidelidade no Senhor. É ali que você tem a oportunidade de, sabe, agir pela fé. É ali que você consegue agir pela fé, é ali que você tem a oportunidade de mostrar para Deus o tamanho da sua fé. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 21, que diz assim: Então vocês lhes dirão: Éramos escravos do Faraó no Egito,
mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. Até aí. Gente, o que está acontecendo aí? Vamos lá, vamos entender, vamos dar uma resumida. O que acontece? O povo era escravo, né? O povo de Deus estava sendo escravizados, eles eram escravos no Egito, né? E aí o que acontece? Você já deve ter ouvido aí a história do mar que se abriu, de Moisés. E Moisés lidera esse povo e eles saem de lá. Eles conseguem fugir do Egito. Eles saem da escravidão. E aí começa, né, o querido deserto. Eles fogem de Faraó, fogem do Egito e eles vão para um tempo no deserto. E muitos ali, né, diante as dificuldades, porque no deserto, gente, vai ter dificuldade. No deserto, você olha ao seu redor, você está dependendo 100% de Deus. O deserto é um lugar de dependência, você vai depender só de Deus. Não vai haver saída. Você fala assim, Maria, como que eu sei se eu tô no deserto ou não? Se você só tá aí vivendo pela fé e se a única saída de você conseguir alguma coisa é Deus, não tem mais saída por mãos humanas, não tem mais saída por estatísticas. Então, parabéns, você está no deserto, na dependência completa de Deus. E é só Deus que pode fazer na sua vida e é por isso que você tem que confiar nele. Porque à medida que você confia, ele vai fazendo. Então, assim, gente, o povo estava lá no deserto e aí o que aconteceu? Foi mil maravilhas? Nada disso. O povo reclamou pra caramba. E o povo falou assim, ó, nossa, era melhor tá lá no Egito, né? Era melhor ser escravo do que tá aqui, né? E aí, gente, olha... Não, a primeira vez que eu li isso, eu falei, não pode ser. Não pode ser que o povo tá reclamando. Eles eram escravos, Deus livrou eles e tá, né, fazendo com que eles percorram por um determinado tempo no deserto para que eles chegam aonde? Na terra prometida. E aí, o que o povo faz? Começa a murmurar, começa a reclamar e dizer que o Egito é melhor do que o deserto. Eu fiquei indignada a primeira vez que eu ouvi essa história. Até o dia que Deus me colocou num deserto. E eu caí na tentação de querer voltar para o Egito, gente. Exatamente. Deus, o deserto da minha vida foi na minha área financeira. E Deus me tirou de um emprego. E Ele me fez uma promessa. Tô compartilhando esse testemunho aí com vocês. E Ele me fez uma promessa. E eu precisava confiar completamente nele. As contas estavam chegando. O mês estava acabando, estava iniciando outro mês, as contas estavam chegando. E eu pensei assim, e agora, como que vai ser? Porque, gente, não tinha da onde vir dinheiro. Não tinha absolutamente nenhuma forma, porque eu não estava mais trabalhando. Eu não estava mais naquele emprego. E aí, eu caí na tentação por bobeira e comecei a procurar outros empregos. Deus tinha me deixado claramente e me disse claramente que não queria que eu trabalhasse. Eu posso me aprofundar outro dia, né, sobre esse assunto. E eu comecei a tentar dar jeitinho, sabe? O ser humano... gente, é simples. É só confiar em Deus. Não é tão simples, mas é mais simples confiar em Deus. E Deus todos os dias me confirmando, confia em mim, descansa e espera. Quem disse, gente, que eu sosseguei o facho? Eu fiquei tentando dar o meu jeitinho. E enviei currículo, e fui atrás, e fui tentar fazer freelancer,
E aí Deus falando assim, ei, eu vou te dar a terra prometida, mas você tem que parar de querer voltar pro Egito. Foi exatamente o que ele me falou e é exatamente o que eu tô falando pra você nesse vídeo. Para de querer voltar pro Egito. Às vezes, muitas vezes, o Egito na nossa vida é um relacionamento que Deus já te tirou, que te fazia mal. E eu sei que o deserto dói, o deserto é muito difícil. Mas depois do deserto vem a terra prometida. E muitas vezes no deserto a gente cai na tentação de querer voltar para o que é menos doído, né? O Egito é um lugar de escravidão, é um lugar que não condiz com a vontade que Deus tem para sua vida a partir de um tempo. E muitas vezes o Egito na nossa vida pode ser um emprego, pode ser uma doença, pode ser na nossa vida financeira, pode ser familiares, pode ser amigos, pode ser várias coisas. Você sabe o que é o Egito na sua vida. E você sabe que Deus te tirou já desse lugar e você está hoje no deserto. Para de achar que o deserto é o fim. O deserto é um lugar de preparo, mas lugar de preparo para você avançar, não para você voltar para trás. E eu sei, gente, como é difícil. Você acordar dia após dia, você não vê saída, você olha para os lados, é um deserto. Não existe saída. Só existe a certeza que você precisa confiar plenamente em Deus, confiar plenamente no Senhor. Maria, mas o que vai acontecer amanhã? Qual vai ser a saída? Qual vai ser a cor da porta da saída? Eu pedi assim para Deus, tá bom, Deus, eu confio em você. Eu não vou atrás de emprego, mas me diz como que vai ser essa saída do deserto? Só me dá um spoiler de o que vai acontecer. E ele não vai dizer, gente. A gente só precisa confiar. E uma dica que eu dou para você: quanto antes você confiar plenamente no Senhor e começar a agradecer, gratidão e confiança é a chave para sair do deserto. Eu demorei para entender isso, tá? E por isso que eu passei muito tempo no deserto. Gratidão, agradeça, 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 porque o contrário de murmuração é a gratidão. E o povo poderia ter ficado 40 dias no deserto, eles ficaram 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos? Porque ficaram murmurando e não confiaram em Deus. Então vamos fazer diferente? Vamos fazer o contrário do povo, desse povo do Egito? E ainda Deus foi tão bom com eles, né, que eles ainda chegaram na Terra Prometida. Nem todos, né? Mas, ei, Deus quer fazer você chegar até Canaã. E Ele quer, pra ontem. Só tá dependendo de você. Essa demora desse deserto depende de você. Depende de mim. Depende de nós. Então vamos chegar na Terra Prometida mais cedo? Vamos começar a agradecer e confiar. Não há saída? Você não tá vendo nenhuma porta, nenhuma saída. Você tá ali encurralada, não tem saída. Ótimo. Confie no Senhor. Essa é a nossa saída. Que Deus possa abençoar imensamente a sua vida, que esse vídeo tenha realmente te confrontado aí. Talvez você queria abrir esse vídeo e eu falasse, olha, o caminho é A, B e C, faça A, B e C. Mas a verdade é que, gente, Deus quer que a gente confie nele. Muitas vezes a gente não vai entender mesmo. Mas eu profetizo em nome de Jesus que esse deserto está acabando. Que o Espírito Santo possa te dar sabedoria, te dar entendimento para você sair o quanto antes desse deserto. E assim que você sair, você vai ter muito testemunho para contar. Glória a Deus, para honra e glória de Deus sempre. Então, gente, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.
Tchau.